Eu vejo a ciência como a tentativa de compreensão da natureza mediante um trabalho que é limitado e sempre provisório. Esse conhecimento vai se exprimir pela anuência, de preferência, a unanimidade de uma certa comunidade e se exprime por enunciados gerais, que são as leis da natureza. Eu acho muito importante insistir no aspecto de que o conhecimento científico não ambiciona ser nem definitivo e nem isento de falhas. Acredito que eu tenha sido fiel a essa concepção dentro das limitações em que decorreu a minha vida acadêmica. Bom, em primeiro lugar, o fato de que a observação da natureza é o início do conhecimento físico. Em segundo lugar, e isso foi inaugurado pelo grande Galileu, a capacidade de fazer modelos, isto é, de idealizar as observações de forma que elas sejam simplificadas e sejam suscetíveis de um modelo matemático, de aplicar a essa simplificação a matemática. E, em terceiro lugar, a necessidade de que o conhecimento assim constituído seja submetido à comunidade a que pertence o pesquisador. Isto é, a ciência é um esforço coletivo. Por mais genial que seja um cientista, ele sempre depende do conhecimento que outros cientistas tenham desenvolvido. E depende também do reconhecimento, isto é, da comprovação das suas conclusões pela comunidade a que ele pertence. Na verdade, eu tenho a impressão que o meu interesse começou quando eu tinha aí uns 10 anos. Eu vivia em Pouso Alegre, no sul de Minas, que na época era uma cidade muito pequena, nem sequer tinha uma biblioteca. Então, uma das minhas leituras prediletas era uma enciclopédia, enciclopédia Jackson, que meu pai tinha e que eu lia ferozmente, porque não tinha muita alternativa. Por outro lado, eu tive a sorte de ser aluno de uma professora admirável no curso primário. Foi minha professora nos 2 últimos anos do curso primário, a professora Gessi Rodrigues. E a ela eu devo ter aprendido a pensar e a escrever. São 2 coisas que eu acho que estão muito associadas. Então, nessas minhas leituras completamente desregradas, eu me impressionava muito com as biografias dos cientistas. Eu cheguei a saber detalhes muito grandes nessa idade de cientistas, tal como o Henri Poincaré, o grande matemático francês, o Laplace, o grande astrônomo, físico, matemático francês também, e outros que tais. Então, quando eu terminei o curso colegial, correspondente a ensino médio hoje, eu ambicionava realmente estudar. Eu não digo que eu queria estudar física, eu queria estudar ciência. Eu não tinha as ideias muito claras, naturalmente. E aí entra um outro fator que me influenciou muito. Eu fui aluno de 3 professores formados na Faculdade de Filosofia, que foram os professores, e não eram da física, era o professor Amaro Xisto de Queiroz e o professor Francisco Iglesias, ambos da História. E o professor Cristiano Nogueira Filho, professor de português, de língua portuguesa. E no ginásio eu tinha sido, agora eu me lembro, tinha sido aluno de um professor de geografia, Hamilton Leite. Esses 4 professores foram os melhores que eu tive no ensino médio, porque eles se distinguiam pelo fato de mostrarem uma vontade nas disciplinas que eles ensinavam, que eu não observava nos outros professores.
Só depois, então, no fim do curso secundário, é que eu descobri que eles eram formados na Faculdade de Filosofia. E essa foi a razão de eu ter entrado para a Faculdade de Filosofia e, ao fazer essa escolha, eu escolhi a física, mas podia ter escolhido a matemática também. Eu quero fazer um parênteses aqui e dizer o seguinte: a fundação da Faculdade de Filosofia, da nossa Faculdade de Filosofia, foi uma coisa que eu acho admirável, porque Belo Horizonte, na época em que a faculdade foi fundada, no final da década de 30, era extremamente provinciana. E quem se interessasse por ciência pura ou por humanidades sem ligação com qualquer aplicação, tinha que se satisfazer com os cursos profissionais existentes. Então, a fundação da Faculdade de Filosofia foi um esforço heróico que eu elogio, mas era um esforço muito deficiente, tinha limitações muito consideráveis, porque não havia nenhum apoio. Só em 40 e tantos, ela foi fundada em 1939, se não me falha a memória, mas só no final da década de 40 que ela se tornou uma instituição federal, quando a UFMG se tornou Universidade Federal. Ao contrário da USP. A USP foi fundada pelo governo de São Paulo, que deu a ela um apoio extraordinário, o mais importante do qual foi a vinda de um grupo de cerca de 20 professores estrangeiros, franceses, alemães, italianos, que eram relativamente jovens, estavam na faixa aí dos seus 40, 50 anos, e já tinham atingido uma maturidade intelectual que foi da maior importância para que a Faculdade de Filosofia da USP viesse a ser a semente de uma verdadeira universidade. Ao contrário do que aconteceu na nossa, que nunca gozou, antes de se federalizar, nunca gozou de um apoio oficial que lhe desse os meios financeiros para que ela se desenvolvesse. A consequência é que os cursos eram deficientes, todos eles. E isso torna ainda mais admirável a tarefa desses professores que eu mencionei, que souberam superar essas deficiências e se tornaram uns mestres dignos de muito respeito, muita proficiência. Na época, os currículos de cursos universitários eram fixados por decreto federal. Então, o curso de Física também tinha uma série de disciplinas que eram estabelecidas por um decreto do presidente da República. Pois bem, acontece o seguinte, é que na parte de matemática, a deficiência era muito grande. Um professor das disciplinas mais importantes da matemática, ele tinha assinado a ata de fundação da universidade, mas ele havia se tornado banqueiro e ele se interessava tanto pela disciplina quanto eu me interesso por uma viagem a Marte na semana que vem. Sabe? Era um professor muito brilhante, mas que se preocupava em mostrar a capacidade dele de improvisar e de fazer cálculos rápidos. Tanto que uma amiga minha, que era aluna também, o apelidou de gatilho relâmpago. Sabe? De maneira que os cursos de matemática que eu fiz na faculdade eram muito deficientes. Na física, a grande deficiência havia também deficiência, e a maior delas era o fato de que nós não dispunhamos de laboratório. Quer dizer, um curso de física em que o ensino é puramente verbal é, obviamente, um curso deficiente. Em todo o meu curso de física, eu tive a oportunidade não de fazer, mas assistir 2 experiências, ambas na escola de engenharia, porque os professores, eram 2 professores de física, ambos eram professores da escola de engenharia. A primeira dessas experiências foi de triste memória, foi assistir o assistente do professor catedrático usar um paquímetro. A segunda experiência seria observar um espectro luminoso e fazer uma medida do ângulo de desvio mínimo. Acontece que o preparador da experiência, que trabalhava no laboratório de ótica,
ele quebrou uma peça do espectrômetro, do aparelho que ia ser usado, então, uma segunda experiência, ela ficou apenas na promessa. Então, essas coisas mostram como o curso era deficiente. E, além disso, tinha uma outra questão importante. É que eu sempre fui o primeiro aluno da turma. Acontece que eu era o único também, né? De maneira que eu não tinha com quem conversar. Era uma situação um pouco kafkiana, sabe? Mas, enfim, eu formei-me e um dos professores, o professor assistente da Física Geral, que tinha sido meu professor de Química durante um ano no colégio, o professor Zé Israel Vargas, era assistente do professor Eduardo Schmidt. Ele improvisou, no segundo ano, algumas experiências com uns equipamentos que eram emprestados pelo Colégio Marconi na época. E quando ele ganhou uma bolsa de estudos para fazer um doutorado na Inglaterra, isso foi em 55, ele então me indicou o meu nome ao professor Schmidt para ficar no lugar dele. Isso aconteceu, então, que a partir de 55 eu passei a ser auxiliar de ensino e passei a ter o grande desafio de improvisar, dentro das limitações que eu enfrentava, a ensinar física para os alunos do curso de Física, de Matemática e de Química. Foi um desafio muito importante para mim, porque eu tive realmente que me desdobrar. De maneira que, quanto à minha formação, eu recebi o diploma com deficiências muito grandes que eu reconheço e que lamento. Mas era o que havia de acessível na época, na Faculdade de Filosofia. Antes, uma observação. Eu vou apresentar uma formulação de um antigo colega já falecido, que ele dizia o seguinte: na organização, na estrutura universitária antiga, anterior a 1968, a física era uma na filosofia, era outra física na engenharia e uma terceira física na farmácia. Então, analogamente, a matemática da filosofia não era igual à matemática da engenharia, nem da arquitetura, por exemplo. Havia uma pulverização de esforços muito grande. E eu frequentei vários anos as reuniões da SBPC. E nessas reuniões eu assistia a exposições de uns poucos professores da nossa universidade, de vários professores da USP e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que mostravam que a realidade universitária era muito diferente. A necessidade de otimizar os recursos, os fracos recursos de que nós dispunhamos, para uma maior eficiência no ensino. E isso implicava em unificar o ensino daquelas disciplinas que eram as mesmas, mas tratadas com visões diferentes por minúcias, por pormenores, coisas irrelevantes. E isso implicava, como atingia todas as profissões ou todos os currículos, implicava a necessidade de uma reforma universitária. Além disso, um outro fator da maior importância. Os professores que eu tive na Faculdade de Filosofia e outros vários professores da Faculdade de Filosofia, eles, pela primeira vez no ambiente universitário belo-horizontino, pelo menos, eles tinham uma dedicação exclusiva à faculdade, coisa que não era habitual na época. O professor catedrático, o cume da carreira docente na época, antes da reforma universitária, ele era obrigado apenas a prestar 20 horas de trabalho por semana. E isso não era uma coisa formal, era a tradição. A maioria deles, que trabalhavam em tempo integral, principalmente nas disciplinas, nas escolas profissionais,
dedicava à universidade praticamente só o tempo das aulas que eles ministravam. Então, uma outra condição para que se mudasse esse ambiente, de que unificasse os esforços para uma maior eficiência, era a instituição do regime de tempo integral, que era defendido por esses conferencistas que eu assisti nas reuniões do SBPC, que eram pessoas que tinham conhecimento dessas situações em universidades estrangeiras, onde eles fizeram doutorados ou onde fizeram pesquisas. Era uma realidade desconhecida entre nós. Uma pessoa que é a situação de pelo menos 90% dos nossos professores do ensino médio, uma pessoa que tem que fracionar o seu tempo, dar 10 aulas no colégio A nos dias a segunda, quarta e sexta, dar mais 12 aulas no colégio B às terças, quintas e sábado, e coisas semelhantes. Isso é impossível construir qualquer conhecimento, ou transmitir com eficiência o conhecimento, fragmentando o seu esforço, sua inteligência, o seu físico. Houve um ministro da Educação que, apropriadamente, mas de uma maneira muito cruel, disse que era o professor taxista. Era e é o que domina ainda hoje o nosso professorado de ensino médio, na medida em que eu conheço. Eu sei que há colégios particulares em que podem oferecer aos seus professores uma situação muito melhor e eles se dedicarem apenas àquele estabelecimento. Mas não é a situação generalizada, principalmente nas escolas estaduais, em que, além do salário ser muito baixo, e por isso o professor tem que se desdobrar em diferentes estabelecimentos. É impossível fazer algo eficiente nessa situação. Então, a adoção do regime de tempo integral, eu já não vou falar em dedicação exclusiva, o regime de tempo integral foi um fator determinante para que aquelas pessoas que tinham aspiração a uma carreira científica pudessem, de fato, dedicar parte do seu tempo ao ensino e parte a fazer esse trabalho que é o da pesquisa científica. Isso envolveu outros problemas que depois provavelmente vão ser colocados aí. Lá na Faculdade de Filosofia, isso se aplica até a reforma universitária que ocorreu em 68. Né? Inicialmente, a física geral e experimental, éramos dois. O professor catedrático, que era uma pessoa muito competente, séria, dedicada, e eu, com todas as minhas deficiências. Aos poucos, nós fomos, como os cursos para os quais essa física era ministrada foram aumentando. Inicialmente, eu tinha uns 15 alunos repartidos nos 3 cursos, mas, aos poucos, aumentou a frequência, principalmente no caso da química, que oferecia oportunidades de emprego mais flexíveis do que a matemática e a física. Então, foi necessário aumentar o número de auxiliares de ensino. No final de uns 8 a 10 anos, nós éramos 4 auxiliares de ensino. Além de mim, eu gostaria de citar o nome dos outros, porque foram muito importantes para o que se seguiu. Um, infelizmente, já falecido, meu grande amigo Brício Silva Pereira. Depois, o Anuar Abras. E, em terceiro lugar, o Jesus de Oliveira. Então, nós nos ocupávamos do ensino da física, nós tínhamos consciência das nossas deficiências, que não tínhamos nem capacidade, nem meios de fazer pesquisa. Então, nós fizemos um pacto não escrito de fazer o melhor ensino que tivesse ao nosso alcance. Para isso, nós, então, reunimos o pouco equipamento que nós tínhamos e nós demos, dessa parte, um curso de física experimental que provavelmente foi o primeiro na Faculdade de Filosofia que teve continuidade, teve consistência. Nós trabalhávamos
todas as tardes, de segunda-feira até sábado à tarde, para dividir a turma de forma que todos pudessem manipular os instrumentos, e pelas manhãs nós tínhamos as obrigações com as aulas expositivas. Eu acho que essa experiência foi muito boa para nós, porque foi um desafio. Como eu disse, a minha formação experimental foi caótica, foi limitada. Então, para fazermos esse ensino experimental, nós tivemos que nos desdobrar. Eu tive que trabalhar muitas vezes à noite, para aprender a fazer as experiências que eu ia dar no dia seguinte. Mas acho que tivemos bom resultado, a julgar pelo retorno que os nossos alunos nos davam. Não digo em termos de prova, mas em termos de apreciação, de reconhecerem que estavam tendo proveito com esse curso, com esse esforço que nós fazíamos para superar as nossas deficiências. Esse momento foi quando nós conseguimos, com a reforma universitária, criar o departamento de física, de nível universitário. Porque, repara, no começo da década de 60, houve um manifesto, uma manifestação, melhor dizendo, em várias unidades da nossa universidade, de insatisfação dos professores jovens, auxiliares de ensino e assistentes. Não foi só na Faculdade de Filosofia, foi na Escola de Engenharia, foi na Faculdade de Farmácia, até mesmo na Escola de Arquitetura, que era das mais conservadoras. Então, quando nós conseguimos, lá na Faculdade de Filosofia, a criação dos departamentos de Física, de Matemática, de Geologia e assim por diante. Então, não modificou para nós, da Física, muito a nossa situação, porque nós já trabalhávamos em termos de um esforço coletivo. Mas para outros departamentos, mesmo da Filosofia, foi importante. E quando, em 68, foi decretada a reforma universitária, aprovada no Congresso, nós conseguimos, então, reunir ao nosso esforço o de colegas que faziam trabalho semelhante e que exprimiam a mesma insatisfação com a estrutura da universidade. Foi aí que nós passamos a contar com a colaboração do meu querido amigo Ramayana Gavinelli, da minha querida amiga Beatriz Alvarenga e de outros colegas que eram da Escola de Engenharia, da Faculdade de Farmácia, como o meu amigo Geraldo Matias Ribeiro, que até hoje está trabalhando na física. Então, com isso, nós passamos a ter um aumento qualitativo muito grande, porque eles tinham tido a oportunidade de uma formação melhor do que a nossa. Então, a criação do departamento e a instalação do departamento de física em nível universitário foi o ponto de partida, a meu ver, da mudança de fase da física na nossa universidade. Olha, é um pouco complicado falar sobre isso, porque esse movimento ele assumiu muitas formas. Desde assembleias estudantis até discussões com outros colegas de outras escolas. O esforço, uma outra coisa importante, deixa eu recuar um pouquinho, foi o seguinte, foi conseguir a representação estudantil nas congregações. A insatisfação dos professores jovens, tanto na física, na filosofia, quanto em outras escolas, ela se refletia também em uma parte dos estudantes. Então, houve um movimento de reivindicação, de representação dos estudantes nas congregações, porque, em parte, era uma presunção infundada. Julgava-se que as congregações eram muito retardadas, muito elitistas, e isso, afinal, acabou sendo conseguido. Uma parte, eu já não me lembro mais qual era, um terço, acho que um terço era a reivindicação, mas que não foi atendido. Mas seja como for, o corpo discente passou a ter assento nas reuniões das congregações. Isso modificou, porque havia algumas escolas que eram realmente muito retrógradas, que pensavam em termos ainda de início do século XX, e que
como dizia um professor, que os catedráticos agiam como uma estátua de um rei com a espada já na mão, dizendo, aqui ninguém sobe. Quer dizer, eles eram inatacáveis. Então, esse foi um instrumento que acelerou ou que contribuiu para a reforma universitária. Infelizmente, nos últimos 1 ou 2 anos antes da adoção da reforma universitária, os estudantes, uma parte dos estudantes, voltou-se contra a reforma universitária, alegando que era uma imposição do acordo Brasil-USAID, quando isso era uma ficção, era um meio apenas de propaganda do pessoal da ala comunista, que tinha uma atuação muito intensa, porque era uma reivindicação daqueles professores, novos ou não, que conheciam o que é a estrutura adequada a uma universidade que queira fazer atividade científica e não apenas ensinar para o exercício de uma profissão. Então, foi múltiplice a atuação. Eram assembleias, eram discussões aqui no auditório da reitoria, com professores. Os reitores tiveram também muita influência. Nesse ponto, eu quero fazer um elogio muito grande, muito veemente ao nosso reitor Marcelo de Vasconcelos Coelho, que foi o homem que efetivamente instituiu a reforma universitária na nossa universidade. A legislação, a aprovação do Congresso da Reforma Universitária é a parte formal. A aplicação da reforma universitária dependeu muito da vontade e da compreensão da intelectual, da capacidade intelectual das várias direções. Houve universidades, principalmente no Nordeste, que levaram alguns anos para implantar a reforma. Nós tivemos a grande sorte de que o Marcelo Vasconcelos Coelho fosse nomeado reitor em outubro ou dezembro de 69, por uma razão muito lastimável, porque o reitor que o precedeu tinha sido aposentado pela ditadura militar. Então, na época, a força do governo federal na nomeação do reitor era muito grande. Então, houve um esforço que na nossa universidade de escolher um reitor que tivesse uma cabeça boa, tanto do ponto de vista intelectual, que tivesse uma experiência, de preferência, experiência da atividade científica e, sobretudo, fosse um homem capaz de dizer não. E o Marcelo Vasconcelos Coelho foi essa pessoa. Ele implantou, de fato, a reforma universitária. Uma das primeiras providências dele foi unificar os setores de pessoal. Tirou da filosofia, da engenharia, de direito, passou tudo aqui para a reitoria. Como uma prova de que ele estava disposto a efetivamente implantar a reforma universitária, que não era apenas uma questão de mudança de nome. Ele era capaz de enfrentar a conjuntura em que vivíamos. Vou contar um caso muito concreto. Em outras universidades, por ocasião das formaturas, o general que comandava a região exigia que os discursos dos paraninfos fossem submetidos à censura. O general que comandava aqui, quando o Marcelo era reitor, fez a mesma coisa. O Marcelo pediu uma audiência e falou: general, a UFMG não faz isso. Eu não vou mandar ao senhor o discurso de ninguém. É um ato de liberdade que nós preservamos. E mais, a grande objeção do general era ao então paraninfo da turma da engenharia, professor Amilcar Viana Martins, que era acusado de comunista. Então, o Marcelo disse: general, o professor Amilcar Viana Martins, quando a FAB seguiu para a Itália para lutar contra os nazistas, ele era capitão, ele era médico, casado, tinha 3 filhos e se apresentou como voluntário.
Ele foi lutar pelo Brasil na Itália, apesar de já ser dispensado. Então, esse temor que o senhor está revelando é inteiramente infundado, é um patriota. Então, esse tipo de atitude do Marcelo Coelho foi fundamental, porque ele não só criou as condições para que se desse efetivamente a reforma universitária aqui, como ele preservou a independência da instituição em face da ditadura militar. É claro que houve falhas, é claro que houve situações muito desagradáveis, mas que não dependeram em nenhum momento. Outra coisa, em nenhum momento a UFMG passou de segurança, em nenhum momento. Ela se recusou. Não teve com o antecessor do Marcelo, não teve com o Marcelo, com nenhum dos reitores que se sucederam até 1985. Então, devemos imensamente ao Marcelo a instituição da reforma aqui e, por causa disso, a criação de condições favoráveis à pesquisa científica. Eu acho que não havia uma influência direta. Havia, por exemplo, é o meu caso, na percepção de que era possível e era necessário que a estrutura universitária fosse mudada, que nós abandonássemos aquele modelo antiquado em que havia vários inferninhos para criarmos em cada setor do conhecimento a unificação de pessoas, de equipamentos, de bibliotecas, que tornassem aquele esforço muito mais produtivo. Mas não houve, que ela nem teria condições, a SBPC, de influir. Era a apresentação nos debates das reuniões dessas ideias, dessas experiências vividas por esses professores, é que nos influenciavam. A minha, colegas da biologia, da química, da matemática, da engenharia, etc. Mas não havia, que eu tenha percebido, pelo menos, nenhuma influência direta da SBPC. Ela, inclusive, é uma sociedade que não tem obrigações ou condições legais de uma atuação. Ela se manifesta como o porta-voz de uma comunidade científica, né? Essa é a coisa mais importante. E eu acho que nisso é que nós dedicamos um esforço realmente enorme, porque já que nós éramos poucos e mal formados, nós tínhamos que conseguir uma mudança de fase, uma transformação que permitisse a criação daquele ambiente de atividade científica. Então, nós tivemos a sorte de o departamento de física, inicialmente, lá na filosofia, e depois a criação do ICEC, Instituto de Ciências Exatas, na mão do professor Magalhães Gomes, foi muito importante, porque ele tinha compreensão da necessidade de uma formação avançada dos professores. Então, criou-se um programa que já tinha começado lá na Escola de Engenharia, em alguns casos, de formação sistemática do corpo docente. Mas isso só pôde se intensificar depois que houve a criação do departamento em nível universitário, e aí nós passamos a ter a imensa, importantíssima colaboração do meu amigo Ramayana Gazinelli. O Ramayana foi o segundo professor da universidade a se doutorar no exterior. Aliás, desculpe, foi o terceiro. O primeiro foi o Eliseu Rezende, que se doutorou em Nova York em matemática. O segundo foi o Vargas, o meu antigo professor. O terceiro foi o Ramayana, que voltou para aqui com o doutorado dele em pleno ambiente revolucionário, em pleno 64, pós-golpe militar. Então, com o indispensável, o inigualável ajuda, percepção do Ramayana, nós organizamos um sistema gradativo de formação de professores com doutorado no exterior.
houve conversações com a Fundação Ford, que concedeu 4 bolsas de doutorado a professores da física, jovens professores, que foram para os Estados Unidos. Outros, depois, outros dois foram para a França. E, a partir daí, nós andamos, vários colegas, a proporção que o corpo docente aumentava, e nós tivemos a sorte, então, de ter aumentado enormemente o corpo discente, porque nós passamos a ter a responsabilidade de ensinar também para os alunos de engenharia, de arquitetura. Então, justificava-se o aumento do corpo docente. Então, esses novos professores que eram admitidos passaram a fazer parte de um programa que durou vários anos de envio desses colegas mais jovens para o exterior, onde, acho que com uma única exceção, ou 2 únicas exceções, completaram satisfatoriamente o seu doutorado. Essa questão me faz lembrar um episódio que eu quero contar, porque ele simboliza uma época que nós, felizmente, superamos. Eu aspirava também, mesmo lá na Faculdade de Filosofia, como jovem auxiliar de ensino, a fazer um doutorado no exterior. Eu já não me lembro mais das peculiaridades, das minúcias, mas surgiu uma bolsa oferecida pela Itália. Tinha um nome de uma figura que eu também não lembro. Essa bolsa era tinha duração de 10 meses e deveria ser para uma instituição universitária italiana. Eu, por falta de orientação, eu não tive quem me orientasse, eu escolhi ir para o Instituto de Física da Universidade de Turim, porque lá o diretor era o professor Gleb Vatagin, que foi o homem contratado pela USP, que fundou a física no Brasil na década de 30, 35, 36. Acontece que os italianos não tomaram a menor providência de contactar o Instituto, de preparar para eu ser recebido lá. Não houve, eu não tive nenhum contato. Era uma coisa muito precária. Além disso, essa bolsa, ela exibia como valor uma quantia imponente, 800 mil liras em 10 meses. Infelizmente, na época, $1 valia quase 1.000 liras. Então, essa bolsa realmente valia coisa como $110 por mês. Bem, outra coisa. Então, veja que tipo de improvisação eu estava vivendo. Outra coisa foi o seguinte: na Faculdade de Filosofia me disseram que, para eu sair, eu tinha que procurar o diretor do ensino superior do MEC, para obter a licença. Muito bem. Aí eu me preparei, né? Peguei o ônibus, fui para o Rio, 6h30 da manhã, estava fazendo barba no barbeiro, levei terno, vestido, todas as 10 horas da manhã, depois de uma longa espera, o senhor diretor me recebeu. E quando eu falei com ele que eu estava pretendendo sair para o exterior, para a Itália, para estudar, eu levei uma reprimenda. O senhor é muito pretensioso. O senhor tem que estudar aqui mesmo. O senhor tem que dar aula. O senhor não é professor. Eu me apresentei como professor assistente. Eu já era professor assistente. O senhor não é professor. O senhor é um mero assistente. O senhor não tem direito de sair. Enfim, eu quase fui posto para fora da sala do senhor diretor. Muito bem, então eu voltei, e aí, graças às circunstâncias, a Faculdade de Filosofia resolveu correr o risco de me dar licença. Então, eu fui, e foi uma coisa muito precária. O Instituto de Física da Universidade de Turim, na época, era um dos melhores da Itália, e era uma instituição que estava em franca atividade de pesquisa. E eu com deficiências, como eu já mencionei, muito grandes na minha formação básica. Na realidade, o que eu aproveitei nessa bolsa
foi ter seguido um curso de mecânica quântica que eu não tive a oportunidade de estudar aqui. E um curso de física atômica dado pelo professor Vatag. Mas, na atividade de pesquisa, que levaria a um doutorado, eu não tive oportunidade. Se eu tivesse permanecido mais tempo, talvez eu pudesse superar minhas deficiências. Mas acontece que a minha filha nasceu na Itália. E estava ficando muito difícil, um sacrifício para minha esposa, nós continuarmos lá com todas as deficiências materiais que a gente estava vivendo. De maneira que eu acabei tendo que voltar de mãos abanando do ponto de vista de conquista de um grau desejado. E voltando, eu embarquei, talvez de uma maneira exagerada, nesse movimento em prol da reforma universitária. Eu realmente participei de uma maneira muito constante e muito intensa desse sistema, desse movimento, e isso contribuiu também para que eu ficasse no desvio intelectual. O professor Magalhães, a que eu já fiz referência, pelo qual tenho muita estima, ele dizia que a esposa dele chamava a universidade de amante. De certa forma, o departamento de física para mim foi minha amante, né? Realmente, outro dia, um antigo professor que eu encontrei casualmente me perguntou se eu era professor emérito universitário. Eu falei, não, eu sou o professor benquisto. Eu me dei esse título. E ele me deu esse título pelo seguinte: quando eu completei 80 anos, os meus colegas do departamento me ofereceram uma festa que me deu o direito de me considerar um professor benquisto. Eu acho que isso traduz a minha ligação com o departamento. Me orgulho muito de ter contribuído, ainda que de uma maneira pequena, de uma maneira insuficiente, mas pelo menos foi com toda a minha energia, minha imaginação, com toda a minha lealdade, eu tentei servir ao departamento de física nesse período que eu trabalhei lá. Além do trabalho, além do aspecto profissional, institucional, o departamento de física me proporcionou amizades que eu prezo imensamente, de forma que isso compensam a vida. Eu acho que quando a gente tem um compromisso que envolve todas as facetas da pessoa, a vida está completa. E eu tive sempre, é necessário dizer, a compreensão da minha mulher. Ela nunca me fez restrições a essa minha dedicação ao departamento, as várias ocasiões em que ela que era a responsável, quando nós moramos em Vila Nova, por exemplo, foi na época de implantação da reforma universitária, ela, coitada, tinha que levar as crianças para estudar na cidade, ela era professora também no colégio municipal, então ela foi sobrecarregada em vários períodos devido a essa minha obsessão ou a essa minha excessiva entrega aos problemas da universidade e particularmente do departamento de física. Mas, enfim, a minha ligação com o departamento de física foi a minha vida. Eu já, no dia dessa festa, eu falei com os meus colegas, essa convivência para mim foi decisiva, foi a própria vida profissional que eu pude exercer. E eu fico orgulhoso de ver que hoje é um departamento de física produtivo no plano científico, produtivo no plano do ensino, porque os professores, não só, os meus colegas, não só
são profissionais que desempenham atividade de pesquisa de excelente qualidade, mas eles encaram com seriedade o ensino, coisa que muitas vezes não acontece em alguns departamentos universitários. Eu não posso dizer que isso aconteça na nossa, não tenho conhecimento disso, mas sei que acontece em outras universidades, que para quem o ensino é a penitência que o camarada se julga, né, obrigado a fazer para realizar pesquisa. Isso no nosso departamento não existe, felizmente. Eu acho que eu ajudei a contribuir para isso. Que coisa boa, né? Eu me sinto muito recompensado por essas coisas. Eu que agradeço a oportunidade e peço desculpas por alguns acessos de emoção, mas como a emoção é parte do ser humano, eu acho que serei desculpado. Muito obrigado.